grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versos 28 a 32. Uma alegria recebê-los aqui, ver a igreja relativamente cheia, as famílias reunidas. Que grande alegria poder vê-los, estar com vocês. Aqueles que nos assistem via internet, impedidos de vir, o Senhor também os fortaleça. Mateus 21, 28 a 32. 28 a 32. Minha preocupação ao pregar nas parábolas de Jesus é a formação de discípulos. Formação de discípulos.
nós planejamos, junto ao conselho, 2 anos de ensino, tanto na escola bíblica dominical, quanto os temas que a igreja precisa ser fortalecida. Entre eles, o discipulado. E em cada parábola que temos ouvido, temos sido encorajados, corrigidos e também orientados a fazer o que é certo. Continuando o tema do reino de Deus, foram as últimas parábolas, continuando ainda no tema do reino de Deus nas parábolas de Jesus, o meu assunto hoje é arrependimento e fé. Arrependimento e fé, condições necessárias para entrar no reino dos céus. Arrependimento e fé, condições necessárias para entrar no reino dos céus, ou reino de Deus. O propósito da mensagem principal é reforçar quais as atitudes exigidas por Deus para que um discípulo entre no reino de Deus. E, como eu disse, exigências básicas: arrependimento, conversão sincera e fé em Jesus. Sem estas condições, ninguém poderá ver o reino dos céus. A parábola registra, ou Mateus registra. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-vos ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele, no Filho do Homem, em Jesus. No último sermão, aprendemos que a humildade é a disposição correta aos discípulos. Não devemos ser presunçosos, especialmente quanto à nossa salvação. Ouvimos do Evangelho que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aquele que serve será o primeiro entre vós. Jesus, neste momento, estava diante de religiosos, fariseus e sacerdotes, responsáveis pelo culto e pelo ensino. Esses homens, seguros de que deveriam acumular boas obras. Seguros de que deveriam acumular boas obras, certos de que essas boas obras seriam convertidas em recompensas. Isso nós ouvimos também no domingo passado. Líderes convictos que, segundo a tradição, eram escolhidos de Deus. Estavam certos disso. E, portanto, herdeiros naturais do reino dos céus. Segundo a sua tradição de interpretação, eram os escolhidos de Deus e, portanto, os herdeiros naturais dos céus. Uma pessoa levou um carro para registrar no seu nome, um carro relativamente caro. Tinha passado por aquele diagnóstico, viu o chassi, tudo bem, passou pelo seguro, olhou todo o carro, tudo bem. Quando chegou no departamento de trânsito, chegando lá com o exame mais acurado, depois de ter passado por todas as inspeções, viram que havia um número invertido. E finalmente descobriram que o carro era roubado. Todos imaginavam que ele era um carro
legalizado. Imaginavam que estava tudo certo. Mas ao ver o detalhe, percebeu que na verdade era um carro adulterado. Os sacerdotes e escribas tinham em mente que estava tudo bem com a vida deles. E de que eles eram escolhidos de Deus e herdeiros naturais. Mas nós veremos que não é bem assim. Mateus, ainda na introdução, irmãos, registra 3 parábolas. Na sua Bíblia aberta você verá a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas. Nessas parábolas que nós seguiremos para próximos domingos, Jesus reprova a autoridade religiosa e expõe o erro da falsa segurança que alimentaram de terem a aprovação de Deus. E nessas parábolas ensina que, ao contrário do que eles criam, muitas pessoas desprezadas por eles entrariam primeiro no reino dos céus. Então eles tinham uma ideia, uma doutrina, uma teologia, uma tradição equivocada de que eles seriam os primeiros herdeiros e teriam precedência por conta da sua posição. Nessa parábola dos filhos, cada uma delas trata deste assunto, mas com focos diferentes. Nesta parábola, aprendemos sobre a necessidade do arrependimento e obediência sincera. Necessidade de arrependimento e obediência sincera. No contexto imediato, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 21, versos 23 a 27, você verá que o Senhor Jesus foi confrontado pelos sacerdotes e escribas e fariseus quanto à sua autoridade. Não havia como incriminar Jesus por sua mensagem, mas eles perguntam: de onde vem essa autoridade? E aqui o embate é crescente. Mateus registra a oposição a Jesus por parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. E agora no capítulo 21, verso 45, nós vemos que Mateus informa que o público-alvo dessas parábolas que seguirão são os principais sacerdotes e fariseus. 21, 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque o consideravam como profeta. Jesus estava em Jerusalém, o centro religioso de Israel, e aqui Mateus está registrando a sua última semana de vida. Jesus vai a Jerusalém para a Páscoa, e a tensão com os principais religiosos aumentava a ponto de decidirem matá-lo. Nós devemos lembrar do que disse o evangelista João no primeiro capítulo. Quanto aos judeus, detentores das promessas, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então, diante deste quadro, é que devemos interpretar esta parábola. Os principais ensinos desta parábola. Primeiro, Jesus condena a hipocrisia. A palavra hipocrates é máscara. É você não fazer um teatro. Jesus condena a hipocrisia caracterizada pela ausência de arrependimento. A ausência de arrependimento encoraja a obediência sincera. Sinceridade é o contrário de hipocrisia. Se hipocrisia tenta mascarar, sinceridade é tirar todas as camadas para apresentar-se diante de Deus de maneira genuína. Primeiro ensino, Jesus condena a hipocrisia caracterizada pela ausência de arrependimento e encoraja a obediência sincera. Segundo ensino, o reino de Deus será dado aos que se arrependem sinceramente.
vocês não fiquem chocados. Mas traduzindo por uma linguagem de hoje, garotas de programa e funcionários públicos corruptos creram em Jesus e receberam o reino dos céus. Mas aqueles religiosos estavam sendo censurados nisso. Nós temos aqui no versículo, então, 28 a 30, o meu primeiro ponto, que é arrependimento e conversão. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Deixa eu só fazer uma observação. Não sei se você está usando aí a Nova Versão Internacional. Na Nova Versão Internacional, há uma inversão nos versículos, na interpretação, que os discípulos respondem o primeiro, tá bom? E na nossa versão, Ara, nós temos o segundo. A ideia é a mesma, mas a tradução do versículo é que é diferente, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso, só muda a ordem, mas o sentido é o mesmo. Então, no início dos evangelhos, falando de arrependimento e conversão, encontramos o centro da mensagem de Jesus. Qual é o centro da mensagem de Jesus? A necessidade de arrependimento e a chegada do reino dos céus. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo chegou. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino chegou. Este é o centro da mensagem de Jesus e é também o centro da mensagem de João Batista. E a mensagem que nós proclamamos. A palavra aqui não é metanoia, necessariamente, mas metanoia significa arrependimento. É outra palavra, mas o contexto nos indica que o sentido é esse, de arrependimento. O que significa arrependimento? Mudança de mente. Deixar de praticar o pecado e submeter-se à nova ordem em que Cristo é o Senhor do reino. Quando Jesus anuncia, quando João Batista anuncia arrependei-vos e crede, ele não está falando apenas de converter-se dos seus pecados, mas principalmente de você deixar de se submeter ao governo do mundo para se submeter ao governo de Cristo. Submeter-se à nova ordem em Cristo e abandonar o pecado. Nós vimos que um dos filhos se arrependeu. Disse não, mas depois foi fazer o que tinha que ser feito. Arrependimento é diferente de remorso. Ultrapassa o sentimento de tristeza profunda por algo errado que cometemos. Arrependimento para a salvação, e é este aqui o fato, arrependimento para a salvação é a tristeza pelo pecado cometido, seguida pelo desejo de corrigir-se. Tristeza pelo pecado cometido, seguido de desejo de corrigir-se, voltando ao Senhor. Foi assim que as pessoas responderam à mensagem de Pedro. Que faremos, pois, irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e crede no evangelho, para serem cancelados os vossos pecados. O coração deles foi cortado, rasgado. Eles não poderiam mais viver no mesmo estado. Estado de pecado, submetidos ao jugo do mundo. E ao ouvir que Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, eles então se arrependeram. Nós vimos aqui que o segundo filho, arrependido, foi. Ou seja, foi encaminhado à obediência. E aqui está a essência da fé salvadora. E você deve examinar se você é um salvo ou salva.
A essência da fé salvadora é a seguinte: tristeza profunda pelos pecados cometidos, reconciliação com Deus e disposição para obedecer a palavra. Não foi isso que aconteceu com esse jovem? Profunda tristeza pelos pecados, reconciliação com Deus e disposição para obedecer a palavra. Se isso não está acontecendo na sua vida, você não verá o reino de Deus. Tristeza pelos pecados que você tem cometido. Reconciliação com Deus por meio de Cristo e disposição para obedecer a palavra. Esta é a fé dos salvos. Então, o nosso primeiro ponto, numa mensagem, num texto mais breve, é este: arrependimento e conversão. E no versículo 31 em diante, meu segundo ensino nessa passagem é este: o reino de Deus será dado aos que se arrependem e que pela fé recebem a Jesus. O reino dos céus será dado aos que se arrependem dos pecados e pela fé recebem a Jesus como Senhor. Qual fez a vontade do Pai? O primeiro, que disse que vou, mas não foi? Ou o segundo, que abruptamente disse não e acabou obedecendo? E a pergunta que tem que ser feita: com qual desses eu me identifico atualmente? Com qual desses você se identifica? Aquele que aquele que externamente professou a fé, mas com sua obra desobedece a Jesus, primeiro filho? Ou aquele que se arrepende de suas obras e crê em Jesus? O segundo grupo. Porque o primeiro filho representa os escribas e sacerdotes. Apesar de serem zelosos da religião, desprezavam o básico: arrependimento, conversão e fé. Eles eram zelosos da religião, mas desprezavam o básico, irmão e irmã: arrependimento, conversão e fé. No entendimento dos líderes religiosos, eles seriam os primeiros a entrar no reino de Deus. 2 motivos. Primeiro, julgavam-se descendentes de Abraão, o pai da promessa. Portanto, eram herdeiros da salvação por tradição e hereditariedade. Temos por pai Abraão. Confiavam nisso. Em segundo, a convicção de que, por serem zelosos com o culto, serem zelosos com as práticas da tradição judaica e das leis de Moisés, nós temos o que é preciso. Somos filhos de Abraão e somos retos na prática da religiosidade. Era a autoanálise que eles faziam. Contudo, eram como o primeiro filho. Professavam a fé, fiavam-se nas promessas de Deus, eram cuidadosos da religião, contudo, faltava o principal, novamente: arrependimento sincero e fé em Jesus como Senhor e Salvador. E nisto, o Senhor Jesus diz que o reino do céu será dado aos que se arrependem dos pecados e pela fé recebem a Jesus como Senhor. E aqui eu atualizei a linguagem. Corruptos e garotas de programa chegaram primeiro no reino do que vocês. Doído ouvir isso? Palavra duríssima.
duríssima. Por outro lado, então, se não é por descendência e hereditariedade, se não é por justiça própria, então nós aprendemos aqui também que até os mais vis, e aqui o publicano, que era o coletor de impostos, ele era um judeu natural de Israel, que cobrava impostos para Roma. Só isso já causava estranheza. Mas não somente isso. O imposto era 10, ele cobrava 15, 20. Fazia conta do pica-pau. Nada parecido com o que acontece hoje no nosso governo. 10 para você, 10, 20 para mim. Nos governos, né? Não nesse, só. Então, assim fizeram. Ele está dizendo, até aqueles que eram mais vis, que se arrependeram, acessarão o reino de Deus. E Jesus dá o testemunho de que essas pessoas ouviram a pregação de João Batista. E ao ouvirem, se arrependeram de seus pecados. Elas não eram mais como eram antes. Elas chegaram nessa condição a Cristo. Mas ao ouvirem a mensagem, arrependimento e fé foram salvas. Leia comigo Lucas 3, 2 a 14. Por favor, nós temos tempo aqui. Lucas 3, versos 2 a 14. A passagem que Jesus se refere. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, o resumo, de Lucas aqui. E ele prossegue. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados os montes e os outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Este é o Evangelho. Trazer luz, aplainar. E toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Você vê que não era batizado por atacado aqui. Quem que vinha a Jesus hoje? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai de Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele está se referindo a quem? Sacerdotes e fariseus, que queriam o batismo. Continua. E também já está morto na achada raiz da árvore torta, do pecotado e notado. Então, a multidões não sacerdote vai ver, me derrubava. E faremos, pois, que havemos colocado, que entender, e tiver golpe, e faz, que intercnida, of the one condition the twins out of the back back and the top eles out of Mac having a ver defender não cobreis mais do que e também os soldados como a clica e a também soldados necessitavam de óculos para e ninguém volta a ter não veio do imediato ou deitados que eu quando eles e dar outra de tudo eles devem não tem não por causa da sanção liberáveis dele para de ouvirem a mensagem do Evangelho eles se converteram ao seu novo caminho abandonaram seu pecado de terceiro que foram a Cristo de pelo. E agora, algumas aplicações.
Como nação, os judeus foram os primeiros destinatários da mensagem, mas rejeitaram. Procuravam pelo batismo, mas não estavam arrependidos dos seus pecados. Procuravam pelo batismo, mas não estavam arrependidos pelos seus pecados, nem queriam reconciliação com Deus. João Batista identifica isso. Eles queriam fugir da ira de Deus, mas não creram em Jesus como aquele que perdoa pecados. Outros sim, corruptos e garotas de programa, receberam a mensagem, arrependidos, converteram-se dos seus pecados e creram que Jesus é o caminho das trevas. E com a vinda do reino, eles se submetem ao rei, que é Jesus Cristo, e vivem em acordo com as normas deste reino. O reino que chegou. Então, duas aplicações. A primeira, Jesus corrige todo aquele que é religioso, é zeloso da religião, mas não é convertido, não é convertida. É possível você ser religioso, zeloso da religião, e ainda assim não ser convertido ou convertida? Claro que é. Há muitas pessoas vivendo assim. Tem zelo pela lei de Deus, fez a profissão de fé pública, foi reconhecido pelos homens, mas na prática não obedece à vontade de Deus. Diz que vai, publica que vai, confessa que vai, mas não vai. E quem assim procede não herdará o reino dos céus. Não importa quão elevada e autoconfiante possa ser a religiosidade de um homem, de uma mulher, se ele não desiste realmente de seus pecados, sua religião não passa de abominação aos olhos de Deus e ainda está sob a maldição divina. O Evangelho, então, nos traz e nos sonda, investiga, para que não sejamos zelosos da religião sem sermos convertidos a Jesus Cristo. Por isso, todos nós que fizemos a pública profissão de fé, precisamos examinar a nossa condição. Particularmente, presbíteros, diáconos e líderes. E nós podemos nos enganar. E a segunda aplicação, arrependimento e fé, são exigências universais para entrar no reino de Deus. Sabemos que é pela graça mediante a fé. Mas esta graça não é uma graça barata. Foi o sacrifício do único Filho de Deus na cruz. Sangue precioso que purifica de todo pecado. Mas esta oferta leva-nos ao arrependimento e fé. Sem estas coisas, ninguém entrará no reino de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus ensinou a boa notícia, a boa nova, de que os arrependidos terão precedência no reino de Deus. O pecador, você que veio aqui hoje, até mesmo mais grave, qualitativamente, as garotas de programa, os corruptos, que nós queremos ver muitas vezes a morte deles. Se arrependerem dos seus pecados, terão acesso. Não importa o que você fez no passado, não importa. Se você se arrependeu e vem a Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma porta aberta. A porta é Jesus Cristo e o caminho é arrependimento, conversão e fé. Se entristeça pelo seu pecado. Você tem pecado contra Deus. Você tem pecado contra o próximo.
Reconcilie-se, obedeça ao Senhor. Talvez você diga, mas e o meu pecado é tão grave, tão grave. Vamos dizer que Jesus chegou aqui no nível mais odioso de exemplo para os fariseus publicanos, as prostitutas, garotas de programa. E os corruptos, que ouviram a mensagem e creram, foram perdoados no sangue de Cristo. E se vocês também crerem, vocês receberão o reino dos céus. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todo aquele que crê torna-se, portanto, perdoado, reconciliado e filho. Eu quero encerrar com a história de Zaqueu, um publicano que era odiado por sua condição pública, um coletor de impostos e alguém que defraudava as pessoas financeiramente. Trabalhava no aduaneiro. Cadê o presbítero Paulo? Trabalhava lá no aduaneiro. Um para você, 1, 2, 3 para mim. Este homem odiado queria ver Jesus. Ele era de pequena estatura, muito rico. Subiu até uma árvore e ali avistou quando Jesus disse: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Você que é corrupto, odiado, eu vou entrar na tua casa. Zaqueu prontamente o recebe. E as pessoas torcem o nariz. Jesus vai comer com pecador. Quando Zaqueu, então, entretanto, contrariando toda aquela multidão, diz: se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou dar metade da minha riqueza. Completamente diferente do jovem rico. E diante disso, o Senhor Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar o perdido. Você está perdido? Você está perdida? Desacreditado, desacreditada? Sua vida tem sido de pecado e miséria até aqui? Eis a porta. Eis o caminho. Arrependimento, conversão e fé. Porque sem isto, ninguém verá ao Senhor. Que Deus os ajude. Amém. Nós vamos... Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar. Cristo é a luz que nunca se apaga.
como forasteiros. Enquanto vivemos a nossa vida aqui, é Cristo que nos garante que Ele estará conosco em nossa jornada. Aleluia! O que nos move é a esperança da glória